Tenho 18 anos, sou homem e tenho uma irmã gêmea. Nossa vida, que já foi o retrato de uma família de comercial de margarina, virou um furacão há 4 anos. E até hoje eu vivo no meio dos destroços, sem saber como reconstruir nada. Há 4 anos, meu pai se assumiu como uma mulher. E agora, essa pessoa que um dia me ensinou a chutar uma bola e a fazer a barba, quer que eu a chame de mãe. Meus pais se separaram logo depois, o que é mais do que compreensível. Ninguém espera uma bomba dessas e continua sorrindo para a foto de família. Minha mãe, a original, não aguentou o tranco e foi embora, recomeçar a vida dela em outra cidade. Eu e minha irmã, a Clara, ficamos com nosso pai, ou melhor, com ela, porque a casa da família, o lugar onde todas as nossas memórias foram construídas, ficou com ela no divórcio. Eu tento, juro que tento entender. Tento colocar na minha cabeça a lógica de que ela precisa viver a verdade dela. Mas cada vez que eu tento, uma onda de constrangimento e raiva me afoga. É tão avassalador que a única coisa que eu quero é não ter absolutamente nada a ver com isso. A raiva é o que mais me consome, uma brasa que nunca apaga dentro do meu peito. Uma raiva que queima forte porque essa decisão, a verdade dela, foi o que explodiu nossa família em 1000 pedaços. Foi há 4 anos, quando eu e a Clara tínhamos acabado de fazer 14 anos. E o que se seguiu foi um inferno particular. Nós sofremos um bullying tão pesado, tão cruel, que marcou nossa alma para sempre. Na nossa cidade pequena, todo mundo conhecia meu pai. O seu Ricardo, o engenheiro sério, o cara que organizava o churrasco da rua, o pai que ia aos jogos de futebol da escola e gritava na arquibancada. E de repente, esse homem, esse pilar, começou a aparecer nas reuniões de pais e mestres e nos eventos da escola vestido de mulher, com saia, com blusinha de seda, com um batom vermelho berrante. Isso me deixa tão puto, tão cego de ódio, que eu simplesmente não consigo lidar. E ela insiste. Ela tenta manter contato, mandar mensagem, puxar assunto. E eu simplesmente não aguento. É um esforço físico e mental responder um "Oi, tudo bem?" Chegou a um ponto, no auge do inferno do ensino médio, que eu precisei ser brutal. Eu disse para ela ficar em casa, para não ir mais em nada da escola, porque a vergonha era demais. Era um peso que esmagava meus ombros e eu só conseguia sentir rancor. Eu não quero chamar meu pai de mãe. A palavra engasga na minha garganta. Eu não quero chamá-la de ela. Meu cérebro se recusa. Eu não quero ver a figura que eu chamei de pai por toda a minha infância usando um vestido florido, com maquiagem borrada e um cabelo comprido de mulher que não combina com seu rosto. E acima de tudo, eu não quero que meus amigos vejam isso. Quer dizer, os poucos que eu tinha, especialmente os que conheceram o meu pai antes, na fase seu Ricardo. Eu nunca passei por nada tão humilhante em toda a minha vida. Às vezes, a única coisa que me resta é deitar na cama e gritar no travesseiro, um grito silencioso pro vazio, perguntando por que, de todas as vidas possíveis no universo, essa tinha que ser a minha. Às vezes, no meio dessa tempestade de raiva, a culpa me atinge como um raio, porque eu sei que ela realmente tenta. Ela mima a mim e a Clara de um jeito quase desesperado. Compra o que a gente quer, faz nossas comidas favoritas, nos dá uma liberdade que outros pais não dariam. Mas é inútil. Sempre que eu olho para ela, para a figura que ela se tornou, eu só consigo sentir esse ressentimento profundo. Essa mágoa que parece ter criado raízes no meu coração. Parece errado demais, uma distorção da realidade. Eu nunca liguei para pessoas trans. Via na TV, na internet, e pensava, ok, cada um vive sua vida. Mas por quê? Por que logo o meu pai? Por que a pessoa que eu sempre tive como minha única e verdadeira figura paterna, meu herói, meu exemplo de homem, simplesmente não é justo? Quero deixar uma coisa bem clara antes de continuar. Eu não me considero transfóbico, juro por Deus. Se fosse o pai de um colega, um vizinho, um ator de novela que tivesse transicionado, eu não teria dito uma palavra, talvez até defendesse. Mas a escolha do meu pai, ou dela, de transicionar, não foi só uma escolha pessoal. Foi uma bomba atômica que destruiu a estabilidade da minha vida em casa e aniquilou completamente a minha vida social. Eu não tenho onde botar isso pra fora. Eu não tenho amigos na vida real, não de verdade. Eu estou machucado, quebrado por dentro, e eu queria ajuda. Antes da explosão, a vida era simples, era boa.
Minha infância foi pintada com as cores da normalidade, e a figura central dessa pintura era meu pai. Lembro do cheiro do pós-barba dele de manhã, um cheiro de mato e madeira que grudava na camisa dele, e que para mim era o cheiro da segurança. Lembro da sensação da barba dele, por fazer no fim de semana, arranhando meu rosto quando ele me dava um abraço de urso, um abraço que me fazia sentir a criança mais protegida e amada do mundo. A risada dele era um trovão, uma gargalhada genuína que preenchia a casa inteira e fazia até as paredes vibrarem de alegria. Ele era meu norte, meu manual de instruções para ser um homem. Foi ele quem me levou ao Maracanã pela primeira vez, uma memória tão vívida que parece que foi ontem. A imensidão verde do campo se abrindo diante dos meus olhos, o grito ensurdecedor da torcida do nosso time, e a mão gigante e forte dele segurando a minha com firmeza, me guiando no meio da multidão caótica. Naquele dia, ele não era só meu pai, era meu guardião. Foi ele quem me ensinou os segredos sagrados do churrasco de domingo, um ritual que ele levava muito a sério. Ponto da picanha, como salgar a costela, como manter o fogo na temperatura certa. Paciência, meu filho. O segredo é a paciência, ele dizia, com um sorriso no canto da boca e uma cerveja gelada na mão. A gente passava horas na garagem, ele me mostrando o motor do carro, explicando cada peça, com um entusiasmo que me fascinava, sujando as mãos de graxa. Ele era meu herói. Quando eu tinha uns 10 anos, um garoto mais velho na escola roubou meu lanche e me empurrou na frente de todo mundo. Cheguei em casa aos prantos, me sentindo o menor e mais fraco dos seres humanos. Meu pai não me abraçou e disse que ia ficar tudo bem. Ele sentou comigo na varanda, ouviu tudo em silêncio e depois me olhou com uma seriedade que eu nunca tinha visto. Ele não me mandou revidar. Ele me ensinou a ser firme. Você olha nos olhos dele amanhã e diz, com a voz mais forte que você tiver, você não vai mais fazer isso comigo. Sem medo. O medo é o que ele quer ver. No dia seguinte, tremendo por dentro, eu fiz o que ele mandou. E o garoto, surpreso com minha atitude, nunca mais mexeu comigo. Meu pai me deu força, me ensinou a não ser uma vítima. A Clara, minha gêmea, tinha uma relação diferente com ele. Era a princesinha do papai, claro. Ele era mais suave com ela, mais protetor, o grande urso de pelúcia dela. Mas o laço deles era forte também, inegável. Nossa família parecia indestrutível, um comercial de TV. Olhando para trás agora, com a lente cruel da realidade, talvez eu consiga ver as rachaduras finas, quase invisíveis. Lembro de ver meu pai, às vezes, quieto demais no meio do barulho do churrasco de família, com um olhar perdido no horizonte, como se estivesse em outro lugar. Lembro da minha mãe reclamando em voz baixa para minha tia que ele andava distante, no mundo da lua. Eu, com meus 12, 13 anos, achava que era só cansaço do trabalho, estresse de adulto. Nunca, nem no meu pesadelo mais bizarro, eu poderia imaginar a verdade que se escondia por trás daquele olhar vago. O divórcio foi o primeiro tremor, o que abalou as fundações da nossa casa. Começou com sussurros, portas fechadas, discussões abafadas no quarto dos meus pais depois que a gente ia dormir. A atmosfera da casa ficou pesada, densa, quase irrespirável. Minha mãe começou a aparecer com os olhos inchados de manhã, disfarçando com maquiagem. Um dia, a discussão foi mais alta. Não entendi as palavras, mas senti a dor, a angústia na voz dela. No dia seguinte, minha mãe nos sentou no sofá. Meu pai estava de pé, perto da janela, de costas para nós, uma silhueta tensa contra a luz. E ela disse que ia embora, que eles não se amavam mais. Foi um soco no estômago. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu e a Clara choramos, pedimos, imploramos. Não adiantou. Ela foi morar com minha avó e logo depois se mudou para o interior de São Paulo, para recomeçar. A gente ficou, na casa, com ele. Nos primeiros meses, o luto da separação deu lugar a uma estranheza crescente, um sentimento de que algo ainda estava fora do lugar. Meu pai, que sempre teve o cabelo cortado à máquina, um corte prático de engenheiro, deixou crescer. As camisas polo, que eram seu uniforme, foram sendo substituídas por camisetas mais largas, mais coloridas. Ele começou a usar umas calças de tecido leve, quase femininas. Eu achava que era a crise da meia-idade batendo, uma tentativa desajeitada de parecer mais jovem depois do divórcio. A Clara, que sempre foi mais observadora, um dia comentou comigo: "Você não acha que o papai tá diferente?" Eu dei de ombros irritado. "Ele só tá triste, Clara. Deixa ele." Mas a estranheza não passou. Pelo contrário, a bomba, a verdadeira bomba atômica, veio numa noite de terça-feira.
Uma noite chuvosa. Me lembro bem do som da chuva batendo na janela. A gente tinha acabado de jantar. Ele pediu para a gente sentar no sofá. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. As mãos dele tremiam, a voz falhava. E então ele disse, as palavras que se cravaram a ferro quente na minha memória. Filhos, eu preciso contar uma coisa muito importante. A razão pela qual eu e a mãe de vocês nos separamos não foi por falta de amor. Foi porque eu não posso mais continuar vivendo uma mentira. A vida inteira eu me senti errado no meu próprio corpo. Eu sou uma mulher. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais barulhenta, mais ensurdecedora que eu já ouvi. Eu não conseguia processar. Era como se ele estivesse falando grego ou aramaico. Mulher? Meu pai? O cara do churrasco, do futebol, da barba? Era uma piada. Tinha que ser. Olhei para a Clara. Ela estava paralisada, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu não chorei. Eu senti meu corpo gelar. Um vazio se abriu no meu peito. Um buraco negro que sugou todo o ar. Eu levantei, sem dizer uma palavra. Fui para o meu quarto e tranquei a porta. Passei a noite em claro, olhando para o teto, tentando fazer algum sentido daquilo. Não consegui. No dia seguinte, a casa parecia um campo minado. Eu evitava olhar para ele, mas era impossível. E então, na sexta-feira, eu a vi, a primeira vez. Eu estava voltando da escola, e quando entrei em casa, ela estava na sala, usando um vestido simples, azul, de algodão, mas ainda assim, um vestido. E o cabelo, agora mais comprido, estava preso com um laço. Eu parei na porta, a mochila escorregando do meu ombro. Meu coração martelava contra minhas costelas. Ela me viu e sorriu, um sorriso nervoso, assustado. Oi, filho. Eu não respondi. Corri para o meu quarto. A partir daquele dia, a figura do seu Ricardo começou a ser sistematicamente apagada, e a Regina, nome que ela adotou, começou a tomar forma. A barba foi feita para nunca mais voltar. As sobrancelhas foram desenhadas. A maquiagem começou a aparecer. Primeiro tímida, depois mais ousada. E com isso, o inferno social começou, com portões abertos e labaredas altas. A primeira reunião de pais foi o marco zero do meu tormento. Eu implorei, pai, por favor, não vai. Ou se for, vai normal. Normal como, meu filho? Ela perguntou, com uma tristeza genuína na voz que, na época, eu ignorei. Como você era antes, eu disse, quase num sussurro. Mas eu não era feliz antes. Agora eu estou tentando ser. Eu preciso que vocês me apoiem. Apoiar. Ela queria apoio, e eu só queria que um buraco se abrisse no chão e me engolisse. Ela foi, com uma saia jeans e uma blusa de lantejoulas. Lembro de andar pelos corredores da escola, uns 10 passos à frente dela, fingindo que não a conhecia, rezando para não encontrar ninguém. Mas todos sabiam. Os olhares, os cochichos, as risadinhas. Era como ser dissecado vivo em praça pública. No dia seguinte, na escola, a avalanche. E aí, o pai virou traveco? Sua mãe agora tem pinto? Viado! As palavras vinham de todos os lados. Eu briguei, bati e apanhei. Fui parar na diretoria. E quem eles chamaram? Ela, a Regina. E lá estava ela, na sala do diretor, com seu batom e suas lantejoulas, tentando me defender, o que só piorava a humilhação. Meus amigos se afastaram, um por um. O Beto, meu melhor amigo desde o primário, foi o mais doloroso. A gente estava jogando videogame no meu quarto, como sempre fazíamos. A porta se abriu e a Regina entrou, trazendo um prato de sanduíches. Fiz um lanchinho para vocês, meninos. O queixo do Beto caiu. Ele ficou mudo. O controle do videogame escorregou da mão dele. A Regina saiu e o silêncio ficou. 10 minutos depois, o celular dele tocou. Era a mãe dele, mandando ele ir para casa. Uma desculpa esfarrapada. Ele foi embora e nunca mais atendeu minhas ligações. A solidão se tornou minha única companhia. E a Clara seguiu um caminho diferente. No começo, ela sofreu tanto quanto eu, mas depois de um tempo, algo mudou. Ela começou a defender a Regina, entrou para o Grêmio estudantil, se juntou a um grupo de pessoas mais alternativas da escola, que a acolheram. Ela pintou o cabelo de azul, começou a usar coturnos e ela começou a brigar comigo. Você é um egoísta, ela gritou para mim um dia no corredor de casa. Você só pensa na sua vergonha. Não pensa que ela finalmente está feliz? Que ela é a mesma pessoa por dentro? Ela não é a mesma persona. Eu gritei de volta, com toda a força dos meus pulmões. Meu pai morreu naquela noite no sofá. Eu não sei quem. É essa pessoa que anda pela casa. A gente mal se falou por meses. A vida virou uma sucessão de momentos constrangedores. Ir ao supermercado era uma tortura. Encontrar um vizinho na padaria, um pesadelo. Cada olhar, cada pausa na conversa, era uma facada. E então veio a insistência em ser chamada de mãe. Estávamos jantando. Um silêncio pesado entre nós. Filhos.
ela começou. Eu sei que é difícil e eu nunca vou substituir a mãe de vocês, mas na nossa nova configuração familiar, eu sou a figura materna de vocês. Eu gostaria que vocês tentassem me chamar de mãe. Eu bati com o garfo no prato. Você não é minha mãe. Minha mãe foi embora por sua causa. Você é meu pai. Você sempre vai ser meu pai. Eu levantei e saí da mesa. A Clara começou a chamá-la de mãe. Primeiro de um jeito tímido. Hoje soa natural. Para mim, soa como uma traição. O tempo passou, mas a dor não. E quando eu achei que já tinha chegado no fundo do poço da bizarrice, a vida me mostrou que o poço era mais fundo. A Regina começou a namorar. A primeira vez que eu soube foi por acidente. Cheguei em casa mais cedo e a ouvi no quarto, rindo no telefone. Uma risada diferente, meio boba. Ai, para, Sérgio, seu bobo, ela disse. Sérgio, um nome, um homem. Meu estômago revirou. Na sexta-feira seguinte, o inferno se materializou. Cheguei em casa e ela estava se arrumando em frente ao espelho da sala. Usava um vestido preto, justo, maquiagem pesada, perfume doce no ar. Onde você vai? Perguntei com a voz carregada de nojo. Vou sair para jantar, filho, ela disse, sem conseguir esconder a excitação. Com quem? Eu insisti. Com um amigo, o Sérgio. Eu não disse mais nada. Fui pro meu quarto, coloquei os fones de ouvido no volume máximo e fiquei lá, remoendo a imagem do meu pai de vestido preto indo encontrar um cara. É uma imagem que queima minha mente. 2 semanas depois, ela anunciou no jantar. Meninos, o Sérgio vem jantar aqui em casa no sábado. Quero que vocês o conheçam. A Clara sorriu e disse: Legal, mãe. Eu senti vontade de vomitar. No sábado, eu me recusei a sair do quarto. Ela veio bater na porta. Filho, por favor, é importante pra mim. A Clara veio depois. Para de ser criança, cara. Ela tem o direito de ser feliz. Acabei cedendo. Desci. E lá estava ele, Sérgio, um cara uns 10 anos mais novo que ela, com um sorriso que me pareceu falso, forçado. Ele estendeu a mão. E aí, campeão, prazer. Eu o ignorei. O jantar foi a experiência mais surreal da minha vida. Eu, a Clara, a Regina e o namorado dela. Ele tentava puxar assunto comigo sobre futebol, sobre games. Eu respondia com monossílabos e eu via os dois. O jeito que ele colocava a mão na perna dela por baixo da mesa. O jeito que ela ria de todas as piadas sem graça dele. Eu via um casal e um deles era o meu pai. No meio do jantar eu não aguentei. Preciso ir no banheiro, murmurei. Levantei e fui pro meu quarto. Não voltei mais. No ano passado, a Regina decidiu que precisava usar sua voz. Ela deu uma entrevista para um portal de notícias local. O título era De Ricardo a Regina, a jornada de uma engenheira trans em uma cidade conservadora. A matéria tinha fotos dela, antes e depois. Tinha declarações sobre o sofrimento, sobre a libertação. E tinha uma menção a seus 2 filhos adolescentes que estão aprendendo a lidar com a transição. Na segunda-feira, a matéria estava impressa e pregada no mural da escola. Meu rosto queimava de vergonha. A coisa piorou quando ela participou da Parada do Orgulho LGBT da capital. Ela foi com um grupo, com camiseta, bandeira, tudo. E claro, a TV local cobriu o evento. E lá estava ela, dando uma entrevista, falando sobre orgulho e aceitação. Eu estava na sala e a vi. Meu pai, com glitter no rosto, gritando palavras de ordem. Eu desliguei a TV. Fiquei olhando para a tela preta, meu reflexo distorcido ali. Quem era eu? Quem era aquela pessoa? Eu estava tão perdido. Em meio a tudo isso, uma luz apareceu na minha vida. A Júlia, uma garota, que entrou na minha turma no 3º ano. Ela era nova na cidade, não conhecia minha história. A gente começou a conversar, a se gostar. Pela primeira vez em anos, eu me senti normal. Eu me senti um adolescente de 18 anos. Saímos algumas vezes. Foi incrível, mas o medo era um monstro sempre à espreita. Eu fazia de tudo para ela não ir na minha casa. Inventava 1000 desculpas. Um dia não teve jeito. A gente estava voltando do cinema. Começou a chover muito. Vamos esperar a chuva passar na sua casa? É aqui perto, ela disse. Meu sangue gelou. Não dá, tá em reforma. Menti. Ah, para de bobeira. Ela riu e me puxou pela mão. Entramos. A Regina estava na sala, de pijama de seda rosa, vendo novela. Ela se virou. Oi, filho! Nossa, que chuva! Ela olhou para a Júlia e abriu um sorriso. E quem é essa moça bonita? A Júlia congelou. O sorriso dela desapareceu. Ela olhou para a Regina. Olhou para mim. Olhou para a Regina de novo. A confusão no rosto dela era palpável. Essa é minha
Tia, gaguejei. A pior mentira do mundo. A Regina me olhou, a dor estampada no rosto dela. A Júlia percebeu tudo. Acho que a chuva diminuiu. Eu já vou indo, ela disse, com a voz estranha. Ela foi embora. No dia seguinte, me mandou uma mensagem. Olha, você é um cara legal, mas sua vida é complicada demais pra mim. E foi isso. Ela me bloqueou. Naquela noite, eu chorei pela primeira vez em 4 anos. Um choro de raiva, de dor, de humilhação e de uma solidão tão profunda que parecia que ia me rasgar ao meio. O ponto de ruptura final, o evento que me fez escrever isso tudo, aconteceu há 3 meses. A Regina decidiu que queria fazer uma cirurgia de feminização facial e colocar próteses de silicone. Uma mudança física drástica, irreversível. É o próximo passo na minha jornada para eu me sentir completa, ela explicou. Eu não disse nada. A Clara a apoiou, claro. Ajudou com a pesquisa de médicos, com tudo. A cirurgia foi um sucesso, segundo os médicos, mas a recuperação foi um pesadelo. Eu a via em casa, o rosto inchado, roxo, coberto de bandagens, o peito enfaixado. Ela sentia dor, gemia à noite. E eu tinha que ajudar. Tinha que levar o remédio, a sopa. E enquanto eu cuidava daquela figura frágil e dolorida na cama, eu sentia um turbilhão de coisas. Raiva por ela ter escolhido passar por aquilo. Nojo pela artificialidade daquilo tudo. E para meu horror, uma pontada de pena, de compaixão. Eu odiei sentir aquilo. Odiei a confusão. Cuidar do meu pai convalescente era uma coisa. Cuidar daquela estranha que pagou para ter o rosto e o corpo modificados era outra. No Natal passado, minha mãe veio nos visitar. Foi a primeira vez que ela e a Regina ficaram no mesmo ambiente desde a separação. A tensão na sala de jantar era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Minha mãe, com seu novo marido a tiracolo, tentava ser civilizada. A Regina, com o Sérgio, tentava ser a anfitriã perfeita. A Clara se desdobrava para fazer a conversa fluir. E eu fiquei mudo. Observei minha mãe olhando para a Regina com uma mistura de pena e estranheza. Observei o Sérgio e o novo marido da minha mãe trocando banalidades sobre futebol. E eu vi minha família. Não a que foi, mas a aberração que ela se tornou. Uma coleção de peças quebradas que não se encaixavam mais. No meio da ceia, eu levantei e disse que estava com dor de cabeça. Fui pro meu quarto e só saí no dia seguinte, quando minha mãe já tinha ido embora. Então aqui estou eu, de madrugada, escrevendo isso para estranhos na internet. Meu quarto é meu único refúgio. O computador que ela me deu é minha única janela para um mundo onde eu não sou o filho do pai que virou mulher. Eu olho para o futuro e não vejo nada. Como vou levar uma namorada em casa? Como vou apresentar minha família? Essa é minha mãe, Regina, que antes era meu pai, Ricardo, e esse é o namorado dela, o Sérgio. É uma sentença de morte social. Eu me sinto um lixo por sentir tudo isso. Eu vejo os documentários, leio as matérias sobre aceitação, sobre amor, e eu me pergunto que tipo de filho horrível eu sou por não conseguir sentir nada disso. Eu só sinto a perda do meu pai, do meu herói, da minha família, da minha adolescência normal. Eu olho no espelho e vejo os traços dele no meu rosto. E eu odeio isso, porque me lembra de tudo o que eu perdi. Eu não sei como sair desse buraco. Eu sinto que essa dor, essa vergonha e essa raiva vão me consumir até não sobrar mais nada de mim. Porque essa é a minha vida. Eu só queria meu pai de volta. Só isso. Eu estou machucado. E eu não sei a quem pedir ajuda.